999260352. Eu tô com o WhatsApp aqui, ligadinho. Você sabe exatamente qual que é o propósito do cortisol no nosso corpo? Ele é o hormônio principal, tá, do estresse presente no corpo. E mais que ele seja posto na posição de um vilão, que é realmente na maioria das vezes, ele também é essencial para o bom funcionamento do nosso organismo. O problema é o que está associado a ele, tá? Então, assim, o excesso de bebidas, você comer errado, não dormir bem, são vários incômodos que isso pode fazer com que ele desperte esse vilão na sua vida. A gente está recebendo aqui a nossa endocrinologista, que ela vai falar a importância do cortisol, que é a Thaís Micheletti Freire, ela está aqui hoje, tirou o final de... esse feriadão gostoso para estar aqui com a gente pela primeira vez, minha amiga. Ai, que saudade de Saudades, você. né? Amiga, o cortisol é uma coisa que ninguém fica falando dele, né? Não. Cortisol, tem que pensar que ele é um hormônio essencial à vida. Ele ajuda a regular nossa pressão arterial, frequência cardíaca e glicemia. Então, quando a gente desperta de manhã, o cortisol ele faz um pico alto e esse pico vem caindo e caindo no final da tarde. Daí, no período noturno, ele fica bem baixinho. E quando o cortisol está baixo, é quando a gente vai ter aquela sensação de relaxamento, queda da pressão arterial, que se chama descenso noturno, queda da frequência respiratória, frequência cardíaca e glicemia. Então, muitos pacientes fazem, por exemplo, durante a madrugada, 50 vezes de glicose, e isso é normal. Então, a gente vai ter esse estágio de pouco cortisol, relaxamento profundo à noite. O que não pode acontecer é fazer pico de cortisol em horários indevidos, como, por exemplo, à noite. Tá vendo? Já tocar a geladeira, como se não houvesse amanhã. A luz, então vários fatores interferem, né? Um dos principais é o sono, porque o ritmo da liberação do cortisol, ele segue o padrão dia e noite. Então, por exemplo, se eu fico acordado durante a noite, meu corpo interpreta isso como uma situação de estresse. Porque não é normal a gente ficar à noite, de atenção. E para eu ter a redução do cortisol à noite, eu tenho que estar dormindo num ambiente completamente escuro. Então, luzes, celular, o LED do ar-condicionado, várias luzinhas, assim, ou TV ligada. Isso tudo faz com que eu tenha... vamos dizer assim, esse cortisol é regulado pela melatonina, que é o hormônio do sono, e se eu tenho luz, a melatonina cai. Se a melatonina cai, o cortisol sobe. E ele subindo, ele vai me trazer consequências em excesso. São esses estresses, inclusive o ganho de peso, que também é um dos assuntos que muita gente fala, que eu não consigo emagrecer de forma alguma, mas também não dorme bem, come mal, certo? Não pratica exercício físico, é uma associação, né, doutora? Sim, pra gente regular esse excesso de cortisol, porque o cortisol a gente sabe que é um hormônio que faz a gente ganhar peso, principalmente na região abdominal. Então, aqueles homens que eu falei pra doutora, bracinho fino, perninha fina e a barriguinha saliente. E a barriga saliente. Isso é o excesso crônico do cortisol. O cortisol, claro que numa situação de estresse eu preciso liberar, porque ele é um hormônio para que faça com que eu reaja. Né? Vem um carro por cima de mim, sobe a pressão, dou um pulo e sai daquele... Aquele insight de segundos que você fala, meu Deus! Mas é diferente desse estresse crônico, por má alimentação, por sono ruim, excesso de informação, também a gente tem que lembrar disso, excesso de atividades. As pessoas não têm mais contemplação. Celular toda hora, né? O tempo todo, principalmente à noite, que isso é terrível, tem que tirar o celular de dentro do quarto. Isso é importante. O pessoal fica com o telefone vidrado ali do lado. Não, gente, larga ele, deixa ele no cantinho, tá? Desliga. Desliga ele, deixa ele só pra amanhã. Você pode estar no sono mais profundo do mundo. Aí desperta se alguém barulhinho. ou acender uma luz e você não acorda na hora. Na hora. Na hora você faz pico de cortisol também. Ixi, o cortisol ele nos prepara para uma reação de luta ou de fuga. Que lembra os antigos lá, aqueles caçadores, né, da época que eles iam atrás da comida, da caça, eles madrugavam, corriam, né, e aí dormiam cedo também. Dormiam cedo, o cortisol ele é totalmente regulado pela luz solar. Então a gente vai fazer esse pico de manhã e descenso até a madrugada, vai ficando baixo. Mas é preciso de um pico imediato numa situação de estresse. Porque ele vai imediatamente aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca, vai disparar para eu lutar ou fugir. Acontece que hoje a gente nem luta e nem foge. Então, o estresse, às vezes, ele vem por uma notícia ruim. E a gente está absorvendo muitas notícias ruins o tempo todo. Aquela ansiedade. Você fica o tempo todo angustiado. A ansiedade, e não sabe nem porquê, né? Daí a pessoa desconta a comida também. Ai, meu Deus! Dormir pouco ou excessos de atividade também, isso é um estresse físico que pode trazer para o corpo em outras reações também, né, doutora? Sim, esses dias eu estava na estrada, assim, num passeio, e eu vi uma família sentada na porta de casa, tomando chimarrão.
no banquinho. Falei pro meu marido assim, será que esse pessoal tem estresse? Não tem. Porque a gente não faz mais isso, de sentar, contemplar, olhar a natureza, conversar, sabe? Sem nada eletrônico em volta. A gente precisa dessas pausas. Crianças. Sim, a gente precisa disso. Um minuto que a gente tiver de pausa, até, por exemplo, no tempinho de um semáforo, as pessoas estão pegando o celular na mão. Isso não é normal. E nem olha a paisagem ao seu redor também, não olha mais o rosto das pessoas. Não olha o rosto das pessoas, não tem conexão nenhuma. Ai, gente, ó, a produção excessiva, a gente já falou, que vai aumentar a circunferência abdominal. Isso é aquela barriguinha que quando você não se alimenta corretamente, você tem vários estresses, a gente também tem o estresse oxidativo, que são aqueles estresses também que a gente também tem o ambiental, que é poluição, os raios também, né, do sol e de tudo que a gente sente. Então a gente está envelhecendo e está engordando ao mesmo tempo também. Sim, e essa gordura abdominal se dá porque o cortisol, quando a gente libera, a gente produz resistência à ação da insulina. A gente acaba tendo resistência à insulina, picos também de insulina. Por isso que a gente acumula nessa região aqui. Então a pessoa também que dorme mal, tem cortisol alto, ela tem o quê? Descompensação de diabetes. Uma noite mal dormida pode levar até 3 dias de resistência insulínica e alteração glicêmica. Então, isso também é lembrado. Também, crises de hipertensão arterial, a gente tem aumento da pressão arterial. Então, pacientes que já têm essa condição tendem a piorar por estresse. Sim, assustador. E aí, eu coloquei 2 telas. Um que fala pra gente do aumento do nível do cortisol, tá? O que é que pode aumentar o índice, o nível do cortisol no seu corpo? Eu acredito que um dos pontos, doutora, é a falta do cuidado da alimentação que a gente ingere. Né? Aqui na nossa mesa mostra um pouco. Xuxa, se puder mostrar, por gentileza, começamos aqui, ó. Doutor, excesso de sódio, me corrija. Isso é nos embutidos, a pessoa pega um pãozinho, pão branco, já coloca uma mortadelona lá, já coloca um monte de maionese e vai, e bota... O sal, ele é essencial à vida, a gente precisa de sal. Mas não, sódio, mas acontece excesso, que o excesso que é prejudicial e todos os alimentos processados têm sódio. Meu Deus. Bebida, uma coisa é você beber no final de semana, outra coisa é você beber o dia todo e em quantidades enlouquecidas. Exatamente, moderadamente, porque o álcool as pessoas não sabem, o álcool ele dá sonolência. Quando a gente ingere o álcool, só que ele não aprofunda o sono, então eu tenho mais sono, mas é um sono mais superficial. Então, aquela noite péssima e a gente tem a sensação de ressaca ainda pior no dia seguinte. Exatamente. Ele não dá um sono bom, as pessoas dormem e falam assim, nossa, nem sonhei. Não sonha mesmo, porque não tem, às vezes não tem o sono, a fase mais profunda, que é o sono REM. O excesso de proteínas, tem muita gente que fala, não, eu não vou comer carboidrato, nada, eu vou comer só proteína, só proteína, só proteína. O excesso da proteína também no corpo desse paciente, o excesso de carne, até porque ela demora para acontecer a digestão, né? O excesso de carne é difícil a gente ver exatamente, porque a proteína ela é autolimitada. A gente não consegue comer de forma compulsiva a proteína, diferente do carboidrato, do açúcar. Mas tem gente que tira o carboidrato total e fala, não, é só salada e carne. Achar que isso emagrece, todas as coisas em demasia, que, né, tem que tomar um pouco de cuidado. Ó, aqui a gente tem esse prato, é uma referência pra gente do jejum, aquele jejum assim prolongado, mas não é o que nem eu tô falando pra doutora, não é o jejum intermitente com uma profissional que tá te acompanhando, é um prato vazio. Você ficou 12 horas sem comer nada e vai lá na despensa e pega uma bolacha recheada e devora o pacote todo, quer dizer, meu Deus, tudo errado. A gente também tem o ômega 3, que é muito bom, né, O ômega 3, ele é essencial à vida. A gente precisa de alimentos com ômega 3. Por exemplo, a cozinha mediterrânea é uma das melhores que tem, porque come-se muito peixe. Os peixes, por exemplo, tipo salmão, sardinha também, azeite. E não é a gordura ruim. Gordura ruim são os óleos vegetais, de soja, milho, canola, girassol, margarina e gordura vegetal hidrogenada, que é o que está em sorvetes e biscoitos e cookies. Isso aí você tem que tirar da sua casa, tira. E assim, chazinho faz bem, porque ele acaba desinchando também, né, doutora? Às vezes a pessoa que... O chá, tem chás que são mais relaxantes, mas tem chás que tem mais cafeína. Então tem que tomar cuidado com o horário que vai tomar o chá que tenha mais cafeína, tipo chá preto, às vezes, à noite vai acabar dando insônia. Como o café também faz isso. Aí já mudou a ideia do descansar, né? E o chocolatinho, que no final de tudo a gente gosta, é sempre 70 a mais, né, doutora? Que é uma boa recomendação, chocolate, né? Amargo, ele é um chocolate saudável, ele não tem leite, né? Ele só é um pouquinho de açúcar, bem pouco, um pouco de manteiga de cacau e o cacau por si só. Diferente do chocolate ao leite, que em média tem 20% só de cacau, o resto tudo é gordura e açúcar. Legal, gente. O pessoal tá mandando mensagem, vou passar pra doutora. Então, gente, seguinte,
Pegaram as dicas do cortisol agora, então é um hormônio que a gente precisa dele. Ele tanto pode ser o bonzinho como pode ser o vilão, mas muito vai do teu hábito alimentar, da maneira como você tem se cuidado. Sim. E do que você tem dormido, não tá? Ele vai atacar uma hora. Tá comendo errado, ele vai atacar. Aí você vai ver aquela gordurinha aparecendo. Aí tem que buscar a ajuda de uma endócrina, com certeza. Doutora Thaís. Obrigada, minha amiga querida, por ter vindo. Explicações maravilhosas e bom feriado pra você, pra sua família. Obrigada pra todos nós. Bom feriado. Beijo, Até. minha amiga linda. Tchau, tchau. Tchau. Ó, vão mandando mensagens, tá bom? Porque a Mari também tá chegando aqui daqui a pouquinho pra falar do Escalda-Pés e o poder que ele tem também pra deixar você já relaxante. Tá vendo que a gente fez uma pauta interligada aqui? Então hoje você tá com o cortisol lá em cima? Desliga tudo, se fecha, se conecta, tira esse dia pra você e faz o Escalda-Pés à noite, que eu tenho certeza